pessoal, prontos para mais uma aula? Então vem comigo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os ecossistemas aquáticos. Nós sabemos que o planeta ele é subdividido na sua parte rígida, na sua parte sólida e na sua parte líquida. E essa parte líquida é o que a gente chama de hidrosfera, onde tem toda a água que existe no planeta. Nós vamos falar especificamente do que? Da água que tem na sua forma salgada e a água que tem na sua forma doce. Então, a gente já sabe o seguinte, os mares, os oceanos, eles são compostos com uma grande quantidade de sais minerais, o que deixa a água salgada, correto? E os rios, lagos e riachos, lagoas, eles são compostos de água doce, que não tem açúcar, mas por que eles são chamados de água doce? Porque eles têm uma menor quantidade de sais minerais do que os mares. Então, a gente vai subdividir os ecossistemas aquáticos em duas partes: os ecossistemas marinhos e os ecossistemas de água doce. Os ecossistemas marinhos, eles têm uma grande homogeneidade, ou seja, eles têm a composição de sal é quase sempre a mesma, tanto em mares quanto em oceanos. Alguns podem diversificar um pouco, mas a maioria é homogênea, em termos de temperatura e em termos de quantidade de sal. E uma curiosidade é que esse sal é o nosso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Inclusive, o sal de cozinha ele é retirado da água do mar. Então, essa quantidade de cloreto de sódio torna possível quando as indústrias elas fazem os seus tanques, colocam lá dentro a água do mar, e essa água do mar ela seca então e é retirado o sal. O ecossistema marinho ele é subdividido, por sua vez, por zonas ou regiões. Então, isso quer dizer o quê? Nós temos mares que tem metros de profundidade, como a gente já, muitas pessoas já devem ter ido à praia, já percebeu que lá na beiradinha do mar, a água chega a tocar no tornozelo, né? Então, assim, é bem rasinho. Mas se nós formos nos aprofundando, se nós formos saindo de perto da margem e chegando mais profundo, a gente pode ver que pode chegar até metros e metros e metros de profundidade. E é justamente essa profundidade que vai fazer a diferenciação das regiões desse ecossistema marinho. Então, olha só, todos os seres vivos, nós sabemos que eles necessitam da luz do sol, para quê? Para realizarem as suas atividades diárias e precisam da luz do sol para se manterem vivos. Principalmente aqueles seres vivos que estão na base da cadeia alimentar. Por quê? Porque eles realizam a fotossíntese, produzem o gás oxigênio e fazem a sua matéria orgânica para se alimentarem e, por sua vez, né, nos fornecem a energia que nós precisamos, no caso dos seres humanos e de outros animais que são heterotróficos e precisam dessa energia ser retirada de outros tipos de alimento. No caso, os seres autotróficos são aqueles que realizam a fotossíntese, ou seja, eles realizam a sua própria fonte de alimento e, com isso, eles conseguem se manter vivos. E essa quantidade de luz do sol, ela é muito importante também nos ecossistemas aquáticos. Por quê? Porque aqueles indivíduos que vivem ali naquela água, eles também precisam da luz do sol para poder realizarem as suas atividades metabólicas. Então, olha só, a região fótica é a região que é a mais bem iluminada, que está mais próxima da superfície. Ela pode chegar até 2.000 metros de profundidade. E ali, então, vai viver a maior parte dos organismos vivos que vivem ali dentro daquela água. Então, a parte da cadeia alimentar que vive na água, a gente vai chamar de fitoplâncton, que são aqueles indivíduos que vão realizar a fotossíntese. Já os zooplânctons são aqueles indivíduos que vivem também ali naquela água, que servem de alimento para outros seres vivos. E esses zooplâncton, geralmente, eles são seres micro-organismos, são seres muito pequenininhos, que estão em grande quantidade ali dentro da água, ali por próximo da superfície da água, que servem para quê? Para a base da cadeia alimentar. Quando a gente vai descendo um pouquinho, que a gente vai mergulhando na água, a gente chega então na região batial.
que vai ser uma parte mais funda do que a zona fódica, e tem uma água mais fria. Com isso, ela é pobre em fauna. Então, se ali na região fódica, onde tem uma grande quantidade de incidência de luz do sol, tem muitos seres vivos, tem peixe, tem alga, tem as plantas aquáticas que vivem próximas à superfície, golfinhos, baleias, tubarões, enfim, tem uma grande quantidade de seres vivos. Quando chega aqui na região abateal, já começa a diminuir um pouco. Tem ser vivo que vive ali? Tem, porque a gente sabe que os seres vivos, eles conseguem se adaptar, eles foram evoluindo e foram se adaptando aos locais para conseguir sobreviver. Mas nós vamos ver que se a gente mergulhar muito profundo, nós não vamos ver tanta quantidade de seres vivos como a gente vê na região fódica mais próxima da superfície. Se a gente descer mais um pouquinho, a gente chega na região abissal, que lá realmente é muito, muito profundo. Ou seja, a luz do sol já não chega mais nessa região, então ali mesmo que a fauna e a flora, elas realmente quase não existem. E é onde provavelmente encontram-se as espécies assim mais exóticas, vamos dizer assim, né? As espécies mais diferentes. E talvez tenha espécies que a gente ainda nem conhece, porque até mesmo para mergulhar nessas profundidades muito grandes, o ser humano em si ele não consegue, porque ele não aguenta pressão. Então, para chegar nessas profundidades muito fundas, teria que ter auxílio mesmo de submarinos ou de aparelhos, né, mergulhadores, que consigam atingir essa região. E mais embaixo ainda, na região mais profunda de todas, nós temos a região Adal. A região Adal ela é abaixo de 6.000 metros, ou seja, se você mergulhar 6 quilômetros para baixo, você vai chegar nessa região Adal, e ali mesmo que é tudo escuro, e ali mesmo que você provavelmente não vai encontrar fauna, e é muito difícil. E se tiver algum ser, ele pode ser considerado até pré-histórico, né? Porque ele realmente ainda não foi descoberto. Claro que a gente sabe que existem na natureza cerca de 7 a 10 milhões de espécies, mas só 1,5 milhão de espécies que já foram catalogadas, que já foram descobertas. Então, pode ser que a gente encontre, pode ser que a gente encontre, mas provavelmente vai ser um animal assim exótico, muito diferente e que tenha características assim próprias dele mesmo, porque ele tem que ser acostumado, tem que ser adaptado a viver num lugar totalmente sem luz e totalmente frio, né? Porque quanto mais baixo a água vai ficando, mais fria. No ecossistema de água doce, a gente vai ter duas separações. A gente vai ter separação de ecossistema de água parada e a gente vai ter a separação do ecossistema de água em movimento. Então, de água parada são os lagos, as lagoas, e os de água em movimento vão ser os rios, os riachos. Ambos vão ter a sua parte de fitoplâncton e também de zooplâncton. A diferença maior do fitoplâncton do ecossistema de água doce é que tem mais plantas, porque na verdade, sim, eles têm muitas algas, assim como tem no sistema de água salgada, mas também vai ter muita planta. E essas plantas geralmente elas são ribeirinhas, ou seja, elas ficam às margens próximas mesmo já do continente. E esse sistema de água doce ou parada também vai ter uma grande quantidade de peixes e de mamíferos que podem habitar esse local. Então, como eu falei, o sistema de água doce, ele é assim chamado doce pela pequena quantidade de sais minerais que tem nele, que é bem inferior à do sistema de água salgada, mas ele também tem sais minerais, então é importante relembrar. O sistema de água salgada, ele tem muita quantidade de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é o principal sal mineral que tem na água, e o de água doce também vai ter, mas ele terá em menor quantidade. Tudo bem? Então, pessoal, para a aula de hoje é isso e até a próxima.